Olá, começa agora mais um Frente a Frente e a minha convidada de hoje é a médica infectologista Angélica Novaes, que atua também como professora do SESMAC aqui em Maceió. Ela também atua no Hospital Geral do Estado, o HGE, e nos fala sobre a realidade dos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia e também das ações que estão sendo encaminhadas e como a população pode e deve colaborar para minimizar o contágio e as mortes causadas pela pandemia aqui no estado. Doutora Angélica, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente. Eu agradeço antecipadamente a sua participação no programa para dar essas explicações tão, digamos assim, valiosas no sentido de nós combatermos todos juntos, não é, o avanço da pandemia. Portanto, eu pergunto, na atualidade, quais são os maiores desafios enfrentados pelos profissionais da área da saúde, sobretudo médicos, enfermeiros, nos hospitais que continuam lotados? Oi, o prazer é meu. A gente está sempre disposto a tentar explicar à população sobre essa doença, que apesar de já ter um ano, ainda é nova. E, assim, os maiores desafios são que nós estamos há um ano na pandemia, os profissionais de saúde já estão desgastados física e emocionalmente. É um ano de trabalho duro, de trabalho, você vivendo uma nova realidade, inclusive para os profissionais de saúde. É tudo novo, todo dia saem novos estudos, novas pesquisas, nós temos que nos atualizar. Os profissionais também adoecem e, às vezes, têm sintomas pós-Covid que são comuns, como dispneia, que é o cansaço, que é a falta de ar, uma fadiga, que é já é um cansaço físico. Fora isso, existe também os sintomas psicológicos desses profissionais que estão desgastados, alguns profissionais com distúrbios de ansiedade, com depressão. Então, tudo isso é o meio que a gente vive, os profissionais estão realmente cansados. E, nesse contexto, a gente observa que a população continua subestimando a letalidade do vírus e caminham pela cidade sem máscara, se aglomeram. O que leva no entendimento dos profissionais da saúde esse comportamento de subestimar a gravidade da pandemia? A gente entende que um ano nessa pandemia, um ano vivendo uma nova realidade, é difícil para todo mundo. Mas, assim, as pessoas no início da pandemia, no primeiro pico da Covid-19, elas temiam mais o vírus, elas mantinham mais o isolamento social, o distanciamento social. E agora, elas simplesmente elas não usam máscaras, vão para aglomerações, e a gente está vendo que o vírus está fazendo mutações, variantes. Em decorrência de tudo isso, os casos estão aumentando, as UTIs estão lotando, os hospitais do Brasil inteiro lotados. Isso há uma preocupação grande de todos nós, profissionais de saúde. Pois é. E a gente observa que, sobretudo, nas áreas urbanas, né, e nas periferias, as pessoas se aglomeram sem nenhum temor. Isso tem a ver, entre outros motivos, com o fato de achar que, uma vez infectada, a pessoa não pode ser vítima de uma reinfecção do vírus, porque o contágio com essas novas cepas e variantes já se mostrou cientificamente que é mais rápida. Né? Agora, em relação à letalidade, as pessoas não têm essa consciência, não é? As pessoas
Algumas pessoas são negacionistas, talvez por ouvir, ao invés de ouvir profissionais de saúde, ouvirem outras pessoas, então desacreditam na doença. Infelizmente, ainda depois de um ano, depois de mais de 260 mil mortes só no Brasil, ainda tem pessoas que não acreditam na doença. Fora isso, a gente vê pessoas que não acreditam na reinfecção, que acreditam que já tiveram e tiveram um quadro leve, porque a gente sabe que cerca de 80% vão apresentar quadros leves a moderados, acreditam que não haja reinfecção ou que, se tiver reinfecção, vão ter novamente um quadro leve a moderado. Então, eles preferem aglomerar, preferem não usar máscara, e isso está levando aí as variantes, a um aumento do número de casos em pessoas jovens, um aumento de pessoas jovens internadas em UTI, e isso é muito preocupante. Pois é, a senhora falou justamente de um componente diferente para essa segunda onda, né? É a observação de que nas UTIs se coloca mais frequentemente a presença de jovens, de diferentes idades. Eu perguntaria, hoje, com essa realidade de não termos hospitais de campanha, né, houve uma mobilização na primeira fase da infecção pelo coronavírus, o grande problema hoje é que não se encontra vaga nos hospitais. As pessoas também não têm essa consciência, né? Seja pela via do SUS, pelos hospitais públicos ou na rede particular. É difícil entender essa falta de consciência, sabendo que os hospitais estão lotados, sem vagas. Você falou aí em relação aos hospitais de campanha, o que é que acontece? O governo federal ele parou de financiar mais de 70% dos leitos que ele financiava. Então, alguns desses hospitais de campanha, a nível de Brasil, eram financiados pelo governo federal. E o governo federal, provavelmente pelo seu negacionismo, parou de financiar esses leitos. A gente vê em todo o país locais que as pessoas morrem à espera de uma UTI, como aconteceu hoje em São Paulo. Nos últimos dias, em São Paulo, mais de 30 pessoas morreram à espera de um leito de UTI. Aqui em Alagoas, a gente ainda está numa lotação ainda menor que a dos outros estados do Brasil, pela quantidade de novos hospitais que foram abertos. Mas, se dependesse desses hospitais desses leitos financiados pelo governo federal, a gente estaria na mesma situação. Pois é. O que se observa em relação, por exemplo, a equipamentos, né? Hoje, na rede pública e na rede particular, a gente sabe que há uma estrutura em Alagoas, né, para esse atendimento. Não chegamos, inclusive, ao colapso, porque há um entendimento de diversificar, digamos assim, a oferta naquilo que é necessário, semi-UTIs, né? Mas, diante dessa situação, o que dizer de, às vezes, até profissionais que acreditam que há um tratamento para a Covid-19, para o coronavírus? É uma complicação a mais. O médico muito não importante, pode negar a ciência, né? Perdão interrompê-la. Mas, infelizmente, a gente está vendo colegas médicos que negam a ciência, porque a gente sabe que não existe tratamento precoce, não existe tratamento para Covid-19. A gente vê médicos prescrevendo antibióticos que são para bactérias, para vírus, mais de um antibiótico, medicamentos que em todo mundo não se usa, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, que cientificamente não tem nenhum efeito contra a Covid. E aí vem a ivermectina, que pessoas também acreditam que utilizando ela pode se prevenir, pode aglomerar. E a gente está vendo o que está acontecendo isso. É o colapso, porque as pessoas estão negando a ciência, negando a doença.
infelizmente. O papel do SUS na pandemia, como os profissionais da saúde encaram o trabalho que está sendo feito, tanto em nível federal quanto em nível local? É assim, o SUS é de extrema importância. Se um país como o Brasil não tivesse sistema único de saúde numa pandemia como essa, se já morreram mais de 260 mil mortos, sem o SUS isso teria tomado proporções que eu não sei nem dimensionar. A gente acredita que a maioria desses pacientes que muitas vezes diziam assim, mas eu tenho um plano de saúde, eu estou resguardado, hoje a gente vê que não está, que o sistema particular não consegue trazer todos esses pacientes para suas UTIs pela quantidade de procura. A oferta é menor do que a procura. O Ministério da Saúde, ele precisa tomar ainda um direcionamento melhor. Faltou do Ministério da Saúde correr atrás de vacina. Existem países que já está diminuindo consideravelmente o número de internações após a vacinação. Uhum. E o nosso Ministério da Saúde, ele ainda está dificultando o acesso à vacina, a compra de vacina. Ele veio comprar a vacina muito mais tardiamente que os outros países, e isso é um agravante enorme. Fora isso, essa questão do financiamento dos leitos, a questão do auxílio emergencial, como é que as pessoas não vão ficar em casa se elas não têm uma contrapartida do governo. Então, assim, fora isso, essa fala de tratamento precoce pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, dificultou muito o nosso trabalho dos profissionais aqui da linha de frente. Em relação ao governo estadual, à Secretaria de Saúde, a gente vê uma organização que muitas vezes a gente não vê em outros estados, a abertura de leitos, sempre a procura de novos leitos, de locais para novos leitos, e isso foi muito importante. E a importância de ter pensado na abertura desses hospitais, que a Alagoas já precisava desses hospitais. Se esses hospitais não tivessem sido construídos antes da pandemia, nós estaríamos numa situação muito caótica. Pois bem, o papel de articulação e que deve nortear todas as ações, não é? Tanto em nível federal, como em níveis estadual e municipal. Portanto, é uma fala quase que unânime entre a comunidade médica de que faltou realmente essa articulação. O que é possível, do ponto de vista do entendimento da categoria, fazer para contrapor essa situação? Se a gente não tem vacina, que é a nossa única salvação, podemos dizer assim, a gente precisa se distanciar agora, precisa usar máscara, porque só assim a gente vai diminuir o número de casos e aí a gente vai diminuir internações e esse colapso vai diminuir na saúde. Não existe outros fatores a não ser higienização com frequência das mãos, uso de máscaras corretamente, porque as pessoas saem de casa de máscara, mas colocam a máscara no pescoço, cobrem só a boca, e a máscara tem que ser utilizada cobrindo boca, nariz e queixo. E distanciamento social, evitar aglomerações, é a nossa única saída por enquanto não temos vacinação em massa da população. Perfeito, doutora Angélica. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica.
E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica infectologista Angélica Novaes, ela que também atua no Hospital Geral do Estado, HGE, como também é professora da cadeira de infectologia do SESMAC. Doutora Angélica, a senhora falou sobre os cuidados, né, os principais cuidados que a população deve ter, no caso, antes da vacina e eu acredito também pós-vacina, porque a gente tem que manter esse hábito ainda por muito tempo, de lavar as mãos, de usar a máscara corretamente. Eu pergunto, dentre as vias de contágio, qual pode se qualificar como a mais perigosa nessa fase? A via mais importante de transmissão é através de gotículas respiratórias, ao falar, ao respirar. Esse é o maior contágio. Por isso, a importância do uso de máscaras, porque o uso de máscara, ele reduz drasticamente a transmissão pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Eu vi numa reportagem um médico infectologista no programa de nível nacional, recomendando aos homens a retirada da barba nesse período da pandemia, porque poderia causar também uma condição satisfatória de contaminação pelo vírus. O que a senhora acha dessa observação? Na verdade, o uso, a barba, ela vai dificultar o acoplamento adequado da máscara. Então, quando você usa a orientação da retirada da barba, é porque a máscara precisa ficar bem ajustada para não entrar gotículas. Então, a máscara pode dificultar esse ajuste correto. Doutora, sobre as fake news, como lidar com esse componente que atrapalha e muito as ações de saúde no país? Está muito complicado para o profissional de saúde, além de ter que trabalhar na linha de frente, lutar nessa guerra, que essa pandemia é uma guerra pela vida, né? Ainda administrar essas fake news, e as pessoas acreditam muitas vezes. Então, o que acontece? Acreditam que suco de abacaxi vai prevenir a doença, ou então que a ivermectina vai prevenir você pegar, e aí as pessoas aglomeram, as pessoas não usam máscara. E as piores fake news, para mim, são as relacionadas à vacina, porque é a possibilidade de melhora, de diminuição de óbitos. Então, assim, durante a vacinação, no início da vacinação, a gente viu muitas fake news dizendo que iria virar jacaré, que a China iria colocar um chip e iria comandar a população, e vi idosos se recusarem a tomar a vacina, vi profissionais que trabalham dentro de hospitais. Pois não. Vi profissionais que trabalham dentro de hospitais não quererem tomar a vacina, precisar de um convencimento para isso, por dizer não se sentirem seguros. Então, assim, as fake news, elas dificultam a nossa vida e elas acabam aumentando mortalidade, aumentando internações, porque as pessoas preferem acreditar em mensagens de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, a acreditarem na ciência, acreditarem na verdade.
na verdade dos fatos, né? É simples assim. Exatamente. Doutora, com relação à imunidade, muita gente também se arvora a sair sem máscara, a aglomerar, a fazer visitas inadequadas a parentes, por acreditar na imunidade. A imunidade, por si só, não é a garantia para a pessoa não contrair o vírus, não é isso? Não mesmo. A gente viu e a gente vê todos os dias pessoas com imunocompetentes, pessoas com a imunidade normal, sem nenhuma doença prévia, sem nenhum fator de risco, pessoas atletas, pessoas que têm uma alimentação adequada e que chegam à UTI e chegam até o óbito. Então, não existe essa questão de a minha imunidade é boa, eu uso medicação para ficar com a imunidade boa e eu não vou pegar a COVID. Isso é mais uma fake news. Uhum. Mas, independentemente de ser uma fake news, no sentido de dizer que a imunidade não expõe o indivíduo ao contágio, é importante que a população cuide da sua imunidade através de vitaminas para fortalecer e, se for o caso de ser contaminada pelo vírus, talvez tenha uma condição melhor de enfrentá-lo. A gente tem que ter uma alimentação adequada, a prática de atividade física sempre que possível, manter pessoas que têm algum tipo de comorbidade, hipertensão, diabetes, manter níveis adequados de pressão, de glicemia, mas não existe remédio para a imunidade. Vitaminas em excesso prejudicam, então elas só devem ser prescritas por um médico e quando houver necessidade, quando houver o que a gente chama de hipovitaminose, que é uma deficiência de vitaminas. Não existe tomar vitamina sem essa necessidade, porque a gente pode piorar a parte... Exatamente, piorar a parte renal, a parte hepática, e aí isso prejudicar mais do que melhorar. Pois é, a pessoa pode não ter um problema e passa a ter, e esse problema ser um complicador no desenvolvimento da Covid, né, no seu organismo. Exatamente. Doutora, exatamente isso. Que cuidados pode-se recomendar às pessoas que têm que trabalhar e que são para se deslocar? Ela não tem carro, ela não pode pegar um Uber, um táxi e tem que andar nos ônibus lotados. O que fazer nesse sentido? A gente sabe que o governo já limitou, através de decreto, né, a lotação de ônibus da rede pública, né, do setor público. Mas como a pessoa deve se comportar num ambiente como esse? Isso já é comprovado cientificamente que o uso de máscara adequadamente, ela diminui de forma importante o contágio. Então, usar máscaras que tenham pelo menos 2 camadas, se possível 3 camadas, que não esteja danificada, que essa máscara cubra bem, com boa acoplação, nariz, boca e queixo, que, se possível, ande com um álcool em gel na bolsa a 70%, para higienizar suas mãos e evitar que essas mãos que tocaram em parte do transporte público ou em outras pessoas, leve essa mão à boca, nariz, a olho. Então, assim, o contágio diminui bastante se essas medidas forem efetivas. Se todas as pessoas dentro daquele transporte público estiverem de máscaras de maneira adequada, porque não adianta só estar com a máscara se ela não está bem acoplada, se ela não cobre nariz, boca, até o queixo. Então, se elas estiverem usando máscara, o contágio diminui de forma importante. Como se prevenir contra o coronavírus, por exemplo, numa academia? Eu particularmente acho um contrassenso a pessoa estar num ambiente em que todos estão pegando nos equipamentos, por mais que se use o álcool em gel para fazer a higienização, a sanitização,
pode acontecer, né? É vulnerável. Tanto que o novo decreto do governo reduziu para 30% da capacidade, né, nas academias. Como a senhora vê essa situação? A questão da academia é o seguinte: se todos ali estiverem de máscara, o contágio diminui, porque é através de gotículas respiratórias. Então, se todo mundo estiver de máscara, a pele sã não vai transmitir. Então, se você utilizar máscara e, ao utilizar os equipamentos, antes de pegar em boca, nariz, olho, você higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70, essa transmissão é bem diminuída. Diminuída, né? Ela não exclui a possibilidade de uma contaminação, né? Não exclui, mas assim, se todos estiverem de máscara de maneira adequada, é como um ambiente como outro qualquer. A gente trabalha com o paciente COVID. Eu estou há 1 ano nessa pandemia, eu não peguei a COVID. Então, a gente se usar a máscara adequadamente é uma forma muito importante de prevenção. A senhora falou sobre uma questão bem interessante e que suscita um debate, não é? Que é o uso de máscaras pelas crianças nas escolas. A gente sabe que a cada 3 horas a gente tem que trocar a máscara, né? E as escolas estão pedindo que as crianças levem mais máscaras para fazer essa troca. Mas criança, o nível de entendimento da realidade é limitado. Quanto mais criança, quando tem a idade, mais difícil. Seria o momento de voltar às aulas, na sua opinião, ou a senhora se abstém de se colocar nessa questão? Olha, eu tenho 3 filhos pequenos, 2 em idade escolar, e os meus filhos voltaram e continuam nas aulas. Eu fiquei reticente para colocá-los, matriculei até nos últimos dias de matrícula, mas eu pesquisei e alguns artigos científicos, artigos no Reino Unido, artigos na Noruega, já demonstram a transmissão baixa, principalmente quando todos os adultos da escola estão com o uso correto de máscara. Por exemplo, nessa pesquisa da Noruega, as crianças lá não usam máscara, as crianças em idade pré-escolar até 5 anos, e a transmissão dentro da escola foi baixa. A gente até tem que pedir desculpa às crianças, porque no início da pandemia se dizia que as crianças eram o grande vetor, e hoje a gente já sabe que elas transmitem menos do que os adultos. As crianças, elas pegam muito mais dos adultos do que elas passam para os adultos. Então, se as crianças usam máscara de forma correta, se todos os adultos daquela escola usam a máscara de forma correta, é um ambiente seguro, sim. Importante seria o entendimento dos governos, não é? Sobretudo do governo federal, que os profissionais da educação infantil, da educação em geral, também fossem inseridos nas prioridades para a vacinação, não é? Com certeza. Nesses estudos, inclusive, mostram que quando há as crianças, elas pegam dos adultos, então elas pegam muito mais em casa, e se esses profissionais não estiverem usando a máscara de uso correto, eles também vão passar mais para as crianças. E eles estão ali trabalhando, eles precisam, com certeza, da vacinação. O governo federal colocou-os como prioridade, mas só na última fase da vacinação. O problema é que a gente não tem nem quantitativo de vacinas ainda para todas essas fases. Eu acho, sim, que eles deveriam ser vacinados como prioridade. Pois é, essa questão de não termos vacinas no quantitativo adequado às nossas necessidades é de um erro, digamos assim, imperdoável, não é? Isso mostra que não houve uma preparação. Hoje, o presidente do Congresso, da Câmara, tem de atuar como, digamos, um embaixador nas relações diplomáticas com a China, por conta de o governo federal ter achincalhado, né, o país, que hoje
é a vacina chinesa, os componentes da vacina estão nas duas vacinas que nós temos e, portanto, a única alternativa mais rápida de termos a vacina aqui ao nosso dispor. Como a comunidade médica vê situações como essas, doutora? Uma tristeza, com muita lamentação, né? Porque, assim, a gente vê já em outros países os internamentos, os óbitos diminuindo, em países que a vacinação já está bem mais acelerada que o Brasil, como Israel, por exemplo. Então, assim, é um absurdo o Brasil não ter comprado vacinas, não ter feito acordos de vacina quando os outros países estavam fazendo. E isso está trazendo essas dificuldades. Fora isso, tem todo um problema em torno da China que não era para ter, porque é o nosso maior aliado comercial. Parceiro comercial, exatamente. Exatamente. A nossa relação piorou muito com o presidente e os seus filhos falando mal da China, e aí a gente hoje tem a vacina produzida na China, a Coronavac, e ainda as IFAs, que são para produzir tanto a Coronavac pelo Butantan, quanto a vacina de Oxford pela Fiocruz. Então, assim, se a gente não produzisse no país, o que seria da gente? Porque todas essas doses que já está sendo disponibilizada vêm desses dois institutos que a ciência brasileira venceu, porque a ciência no Brasil ela é muito discriminada, não tem um apoio do governo federal. Então, assim, a gente precisa melhorar essa relação. Inverter essa ordem, né? Uhum. Exatamente. A gente precisa de um governo federal atuante para que isso venha a melhorar. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas antes eu tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a médica infectologista Angélica Novaes. Ela que atua como professora no SESMAC, na cadeira de infectologia, e também no Hospital Geral do Estado, o HGE, e nos fala sobre ações que podem ser feitas pelos governos e pela população para minimizar esses efeitos da pandemia do novo coronavírus, como também diminuir o índice de contágio da doença. Doutora, falemos sobre sequelas. Muitas pessoas que contraíram o vírus e ficaram curadas da Covid, hoje enfrentam um problema também muito grave, que são as sequelas de toda a ordem, né? O Estado está preparado para fazer esse atendimento? Como isso tem se mostrado na prática para os profissionais da saúde? Assim, existem uma gama de sequelas que, às vezes, vai precisar de atendimentos especializados, quer seja da cardiologia, quer seja da pneumologia, quer seja da cirurgia vascular, porque é uma doença muito trombótica. E, assim, foi
feito um ambulatório especializado em sequelas COVID, um ambulatório Eliane Machado, justamente para o atendimento dessa população. A gente ainda não sabe o dimensionamento dessas sequelas e se só esse ambulatório vai conseguir absorver todos os pacientes com sequelas. A gente ainda não tem esse quantitativo, essa proporcionalidade de qual a proporção, qual o percentual de pacientes que vão evoluir com sequelas. A gente sabe que todos os profissionais de saúde devem estar atentos de qualquer especialidade. Então, a gente vai ter sequelas neurológicas, sequelas cardiológicas, sequelas pulmonares. Então, qualquer um desses profissionais, né, vão ter que saber que vão ter que lidar e vão ter que tratar essas sequelas da Covid-19. Pois bem, porque há muitos casos, relatos de pessoas que venceram a Covid e morreram pelas sequelas também, né? A pessoa não morre da doença, mas após se livrar da doença, tem que administrar as sequelas deixadas pelo vírus, né? Isso, de uma forma aguda, sim. Às vezes acontece um tromboembolismo pulmonar, que é um coágulo em um vaso que vai para o pulmão, e isso é uma sequela aguda, que muitas vezes o paciente ainda está dentro do internamento. Fora isso, infecções bacterianas secundárias, há uma diminuição da imunidade. Isso dentro do internamento acontece, então o paciente está com Covid e ele adquire uma infecção bacteriana, uma sepse, que é uma infecção generalizada, e aí ele vai a óbito como consequência de tudo isso. Mas isso é dentro do internamento. E ainda existem as sequelas tardias, que são sequelas que acontecem por uma falta de ar, por uma dor de cabeça persistente, por diminuição da frequência cardíaca ou palpitações. Então, tudo isso precisa ser avaliado e ainda precisa de estudos, porque a gente está aprendendo todo dia. A Covid-19 é um eterno aprendizado, porque tudo é novo e sempre tem novos estudos. A ciência está tentando descobrir ainda essa doença. Pois é, mas a falta de testes, por exemplo, foi, digamos assim, um diferencial para se estabelecer políticas públicas de enfrentamento à doença. Pode-se admitir isso, não é, doutora? Sim. A gente, como era tudo muito novo, a indústria teve dificuldade de primeiro fazer os testes, depois de fazer testes em larga escala. Então, no início, a gente só testava pacientes graves e profissionais de saúde, então os pacientes leves a moderados não tinham testes para fazer, nem na rede pública, nem na rede privada. Os testes demoravam, muitas vezes o paciente saía do isolamento e ainda não tinha chegado os testes, porque a gente não tinha condições, em nenhum lugar do país, de testar aquela quantidade de pessoas com os testes disponíveis, com as máquinas, que os testes precisam de pessoas e precisam de máquinas para serem realizados. Então, dificultou, sim. Pois não. Pode continuar. Uhum. Então, assim, tudo isso houve uma dificuldade e dificulta também o estabelecimento de políticas públicas, porque a gente não sabia a quantidade real de pacientes que estavam infectados, por quanto tempo eles ficavam infectados, porque a gente não tinha testes disponíveis para todo mundo. Pois é, como o vírus é novo, não é? A ciência também enfrenta dificuldades para entender ele na sua totalidade, os danos que ele pode causar, como a transmissão se coloca, por exemplo, a pessoas que hoje falam que não, eu não tive Covid, mas é possível que ela tenha sido infectada na forma mais clássica da condição assintomática, não é, doutora? Sem nenhum indicador de estar doente, né? Existem, sim, os pacientes assintomáticos ou que tiveram, provavelmente, poucos sintomas. Uma dor de cabeça mais forte, uma dor muscular,
e aí não acreditam que aquilo seja Covid. E pode ser, a gente sabe que existem muitos casos leves da Covid e até o que a gente chama de oligossintomáticas, que são aqueles pacientes que tiveram muito poucos sintomas e eles estão transmitindo. Além disso, existe um negacionismo de assim, eu só estou com gripe, eu não estou com Covid, com os mesmos sintomas. Eu só tenho uma rinite, eu sou alérgica e isso eu já tenho sempre, mas pode ser Covid. Isso aqui é só uma dorzinha de garganta que eu tenho sempre. Então, a gente também vê muita gente convivendo, achando que não é a Covid, e já é, porque os sintomas, eles se confundem. Às vezes, tem até sintomas só gastrointestinais, então, pacientes que tiveram Covid apenas com diarreia, com náusea. Então, as pessoas também desacreditam e negam ter a doença, porque tem poucos sintomas, ou porque acham que a doença é só daqueles pacientes que estão graves no hospital. E não é. Existem muitos pacientes que apresentam a doença, a grande maioria deles, com sintomas assim, que se confundem com gripe, com resfriado, com rinite alérgica, com distúrbios gastrointestinais. Então, a gente precisa alertar a população também que isso pode ser Covid. E, na grande maioria, no momento de pandemia, é Covid. Doutora, como se explica, por exemplo, pessoas que são acometidas, né, pelo vírus, se contaminam, está numa gripezinha, como foi colocado, né, e de repente o quadro evolui repentinamente, de um dia para o outro, a pessoa é obrigada a ir para o hospital, depois ser entubada e falecer, né? Numa média de 3 dias, 4 dias que estejam no hospital. O que determina essa evolução tão rápida da doença? Isso já está sendo e ainda está sendo estudado. A gente já sabe que os pacientes evoluem com gravidade entre o 7º e o 10º dia. Mas o fator determinante para uns evoluírem com gravidade e outros não, a gente ainda não sabe. Existem hoje linhas de pesquisa que há uma genética envolvida nisso, porque a gente vê famílias que muitas pessoas evoluem com gravidade e famílias que inteiramente evoluem com casos leves. Então, essa é uma linha de pesquisa, mas que ainda não tem comprovação, porque ainda está sendo estudada. Existe também o determinante de variantes, mas a gente mais sabe... Mais agressivas ou não? Exatamente. E, além disso, a gente... normalmente, existe uma evolução da doença. Pessoas que começam com sintomas leves, que passam a moderados, e aí elas vão evoluindo no decorrer da doença com gravidade. Então, assim, a gente que acompanha muitos pacientes com Covid, a gente vê que aqueles pacientes que evoluem com uma febre muito persistente, muito prolongada, já iniciam com uma questão de falta de ar. A gente sabe que aquele paciente pode evoluir mais facilmente com gravidade. Já aquele paciente que no segundo para o terceiro dia, ele já está com a resolução de sintomas, é aquele paciente que provavelmente lá para o 7º dia ele já está bem. Ele não vai evoluir com gravidade. Então, o profissional de saúde que está ali todo dia na linha de frente, a gente já imagina que o paciente pode ou não evoluir com gravidade. A gente sabe que outros fatores, como obesidade, sobrepeso, eles têm um importante fator. Né? Diabetes, principalmente tipo 2, mas a gente vê pacientes que... Eu acompanhei, inclusive, uma paciente obesa, diabética, e que evoluiu de forma leve. Então, assim, a gente a gente sabe que existem os pacientes com fatores de risco, mas nem todos os pacientes com fatores de risco evoluem com gravidade. Muitos deles evoluem totalmente de casos leves e pacientes sem fatores de risco, pacientes que são atletas e muitas vezes evoluem com gravidade. Então, a ciência ainda precisa estudar e precisa nos dar respostas sobre isso, porque a gente ainda não tem. A febre, ela é determinante para estabelecer a gravidade da infecção, ou pacientes que não apresentam febre alta
e se febrícula ou quase nada, pode evoluir para falta de ar, para ter que entubar pela questão do oxigênio? Não, a febre não é determinante, não. A gente tem pacientes que têm febre e evoluem com casos leves. O que eu falei da febre é assim, pacientes com febre persistente, uma febre que você vê que no quinto, sexto, sétimo dia, que é quando o paciente, normalmente, entre o sétimo e o 10º dia, ele vai evoluir com gravidade, ele ainda está com febre alta. Isso é um fator que a gente vê de mau prognóstico. Doutora, mas a maioria das pessoas tem febre e evolui de forma benigna. o que classifica febre alta para medicação? Porque muita gente Primeiro, tem dúvidas sobre o que é uma febrícula, uma febre alta, se numa febrícula pode tomar um antifebril, enfim. na verdade, assim, febre é só temperatura acima de 37,8. Então, a gente recebe muito paciente assim, eu estava com febre, quanto era a febre? 37. Não é febre. A temperatura normal do corpo é entre 36,5 e 37,5. Então, a gente considera o que muita gente fala de febrícula aí, entre 37,5 e 37,8. Mas é considerado febre acima de igual ou superior a 37,8 é quando a gente deve iniciar a medicação. Uma febre alta é quando a gente vai acima de 39, 40 graus. Pois bem. Bem, estamos, infelizmente, no final da nossa entrevista, salvaguardadas pela reconexão, né? E eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação, claro, esperando oportunamente estarmos novamente, mas para falar da queda substancial dos casos de Covid aqui em Alagoas e no Brasil como um todo. Obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas da população e eu também espero que na nossa próxima oportunidade seja para já falar da vacinação em massa, da queda do número de internações e do número de óbitos, que é o que a gente mais quer nesse momento. Obrigada, doutora Angélica, e até logo mais, que nos seja dada essa condição. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.